É um tema que me agrada muito. Cada vez que eu leio acerca do assunto, eu aprendo, fico com mais dúvidas, busco um maior conhecimento e vejo que é um assunto intrincado. É um assunto que a doutrina é vaga, a jurisprudência é extremamente dicotômica e que, portanto, há muito que se falar. Certamente, o tema hoje será centrado na apuração de haveres. Se há algo que nós não chegaremos num consenso hoje, é acerca da metodologia para se apurar o quanto que deverá um sócio que se retira da sociedade receber por conta da metodologia adotada na apuração de haveres. Isso não será definido na palestra de hoje. Nem por mim, nem pelo professor Newton Serson, nem tampouco pelo Elcio, nem tampouco por nenhum dos aqui presentes. Nem que haja o maior especialista do mundo acerca do tema, um economista, um administrador, um contabilista, um advogado, um professor, não chegará a uma definição específica, porque não há. A metodologia ela é muito ampla, ela é dependente de uma série de circunstâncias e, portanto, ela gerará sempre uma série de dúvidas. Mas essa não é a única dúvida. Na verdade, quando pensei acerca do tema de solução de sociedade, eu não pensei exatamente num foco, porque são vários temas que podem ser tratados. Eu parto da questão inicial, que a dissolução de sociedade, ela por si só, ela abrange várias hipóteses. Vamos lá. A primeira hipótese que ela pode ser tratada é a retirada de sócio. Essa retirada de sócio, ela pode ser voluntária ou ela pode ser compulsória, seja em relação aos demais sócios ou por conta do imponderável da vida, que é a morte. Essa retirada de sócio, o falecimento do sócio por conta da morte, acarreta, por via de consequência, a apuração dos haveres ou a entrada dos seus herdeiros na sociedade, que é um problema a ser trabalhado também, porque a regra que muitos desconhecem do Código Civil de 2002, o artigo 1028, é que se o contrato social não tratar a respeito do tema, se liquida as cotas do sócio falecido e os herdeiros não adentram a sociedade. E aí voltamos ao tema da apuração dos haveres do sócio falecido. Então, de novo, nós ficaremos no tema apuração de haveres e qual a metodologia a ser adotada. Alguém pode levantar a questão, mas o Código Civil já não propõe uma metodologia? A metodologia do artigo 1031, que é a apuração através do levantamento de um balanço especial, e, portanto, se apura um valor com base no balanço patrimonial? E eu indago a vocês, será que seria justo isso? Será que isso refletiria exatamente o valor a ser pago aos herdeiros do sócio? Será que refletiria o valor da sociedade? Afinal de contas, a sociedade continuará? Desde já, eu apresento que não é a metodologia mais adotada hoje pelo judiciário, porque hoje se adota também o fluxo de caixa descontado, agregando ao patrimônio líquido descontado, ao patrimônio líquido apurado. Um detalhe, não é unânime essa posição do judiciário. Eu tenho aqui, eu separei uma série de emendas, e uma delas do Distrito Federal é interessantíssima, onde o desembargador Hermenegildo Gonçalves, do Distrito Federal, ele é taxativo ao considerar que a dissolução de sociedade, ainda que parcial, deva ser calculada como se fosse uma dissolução total da sociedade. E, portanto, tem de se pagar ao sócio que se retira em qualquer circunstância, inclusive na morte, aos seus herdeiros, apenas e tão somente com base no patrimônio líquido apurado, com base na proporcionalidade de suas cotas. É uma metodologia de uma ementa, enfim, eu até passo depois o número do acórdão,
mas uma decisão que não é a praxe do nosso judiciário, mas que também é uma decisão, há de se dizer, que faz parte da nossa insegurança jurídica do nosso sistema lotérico judicial. Faço esse parênteses. Pois bem, a parte da sucessão, da morte, que é uma das formas da dissolução de sociedade, dissolução parcial, retirada de sócio, portanto, eu tenho a retirada de sócio voluntária, que se dá em duas hipóteses. Se dá quando o sócio não concorda, é um sócio dissidente, conforme dispõe o artigo 1077 do Código Civil, na sociedade limitada, e é uma hipótese de ele se retirar voluntariamente da sociedade, ou quando, efetivamente, conforme dispõe na sociedade simples, com base no artigo 1029, ele notifica os demais sócios e, portanto, se retira da sociedade mediante e com base nessa notificação. Quer dizer, são hipóteses onde o sócio, aliás, com base num preceito constitucional, o artigo 5º da Constituição, inciso 20, permite que as pessoas possam se associar e se desassociar. E aqui eu faço um parênteses, apenas a partir do ano de 2003 é que os comercialistas começaram-se a ter a questão do princípio associativo para as sociedades, porque até então os constitucionalistas de 88 tratavam desse assunto só em termos sindicais ou para as associações de classe, e hoje em dia já é tratado no sistema constitucional a livre associação para as sociedades. Então é um tema que também tem um princípio constitucional. Aliás, princípios que hoje resgatados no direito comercial, que era o único ramo do direito, ainda que, por ser o mais dinâmico de todos, não contemplava os princípios que todos os demais ramos contemplam, e eu provoco aqui qualquer um de nós, inclusive a mesa, se nós pudermos, fora os títulos de crédito, lembrarmos de cabeça qualquer princípio a ser resgatado no direito comercial, porque não é uma praxe do direito comercial, e isso só está sendo revigorado nos últimos anos, através dos expedientes, inclusive os projetos de mudança legislativa. Mas, enfim, isso é tema para um próximo debate, mas vale a reflexão. A retirada voluntária do sócio é uma espécie de dissolução parcial e que dependerá, em algumas hipóteses, para o efeito instrumental e a publicidade, segurança e eficácia, diga-se o registro, da subscrição no instrumento contratual dos demais sócios, portanto, e apuração consequente dos haveres, a anuência e apuração dos haveres, também de uma metodologia avaliativa, que novamente nós nos depreenderemos daquela questão da metodologia a ser adotada. Então, duas hipóteses que vão convergir para a questão que eu ainda não cheguei na briga, hein? Eu não cheguei na briga judicial ou na hipótese da exclusão extrajudicial. Eu estou tratando da saída voluntária ou da morte. São hipóteses de dissolução parcial, que é a retirada voluntária ou a morte do sócio. E ambas levam ao problema da apuração de haveres. Eu tenho ainda a hipótese da expulsão. A expulsão do sócio, quando ele comete um ato de inegável gravidade, desvio de finalidade, malversação na condução dos negócios, concorrência desleal, quando ele leva efetivamente a justa causa, e essa questão, professor Newton, é bem interessante, porque nós conversávamos recentemente por telefone, até acerca desse debate, o que nós iríamos trabalhar, até para ficar mais interessante para a plateia, para que vocês também participem, e nós falávamos a questão da justa causa. O que seria essa justa causa? E eu tenho para mim que a justa causa é a falta de ideais conjuntos. Eu achei um texto recente, publicado
uma revista especializada, que denomina-se Sócios, Parceiros ou Rivais. E em um determinado momento esse texto diz: sócios que no início da contratação estão extremamente empolgados com ideais conjuntos, meses depois eles estão com ideais antagônicos e brigando entre si. Na realidade, eu costumo dizer que sócios brigam sempre pelos mesmos motivos. Na verdade, são 5 motivos: dinheiro, 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 dinheiro e quando um sai com a mulher do outro. E efetivamente, os problemas relacionados a dinheiro se complementam pela falta de compreensão nos ideais conjuntos. Isso leva à justa causa. E eu cito, nesse sentido, o que Norberto Bobbio, e é esse o ponto que nós falávamos por telefone, Dr. Newton, dizia sobre o elogio da serenidade, sobre a tolerância. O estado de tolerância, e é lógico que Norberto Bobbio não pensava no direito societário, porque Norberto Bobbio pensava num sentido muito mais amplo, muito mais abstrato, muito mais contemplativo, muito maior, mas Norberto Bobbio dizia que o estado de tolerância é possível quando as duas partes se toleram. Se uma das partes passa a agir com estado de prepotência, eu deixo de ter a tolerância. E aí eu tenho o desequilíbrio social. Nessa toada, eu deixo de ter o sócio parceiro e passo a ter o sócio rival. E o desequilíbrio está instalado. E aí, diante dessa situação, instalada fora o ato de malversação, o desvio de finalidade, a concorrência desleal, o sócio que rouba, eu tenho também a justa causa para expulsar o sócio. Ademais, eu não posso esquecer o sócio remisso, aquele que deixa de cumprir com a obrigação principal, que é integralizar as suas cotas. Via de consequência, a sua expulsão. A sua expulsão, que pode ser judicial ou extrajudicial. E essa expulsão judicial e extrajudicial, que é outra forma de dissolução parcial de sociedade. Eu me recordo, até o ano de 2002, eu me achava um especialista em exclusões extrajudiciais. Eu me formei no Mackenzie como professor Newton Serson, e eu fui trabalhar, logo que saí da faculdade, eu trabalhava primeiro com o seu amigo Mateucci, e saí do escritório do Mateucci, fui trabalhar na junta, pelo período da manhã, e à tarde com o seu amigo Marcos Bitelli, sempre com seus amigos. Bem, e era uma vida dupla, porque de manhã eu trabalhava com registro e à tarde eu trabalhava como advogado. Então era uma vida dicotômica, porque de manhã eu tinha que impedir registros indevidos e à tarde eu tinha, como advogado, que possibilitar a vida do cliente para que o documento fosse efetivamente registrado. Então, às vezes eu me via dando exigência nos meus próprios documentos no dia seguinte. Enfim... e foi um período onde eu aprendi muito. Mas, de toda maneira, nesse período eu me achava um especialista em exclusão de sócios. Quando a gente sabe muito pouco, não que hoje eu saiba muito, mas quando a gente sabe muito pouco, a gente acha que é especialista em alguma coisa, né? E quando eu achava que eu era especialista em exclusão de sócios, tinha extrajudicial, havia algo muito particularizado. A lei dizia o seguinte: para se excluir um sócio extrajudicialmente, bastava que o contrato social não vedasse a hipótese de exclusão judicial, podendo que a exclusão ocorrer por decisão majoritária. Então, nada obstante a legalidade desse ato, eu tinha minhas dúvidas da moralidade dele. Mas, na minha avidez por trabalhar, ganhar dinheiro, enfim, o cliente me contratava para excluir o sócio minoritário, e a primeira coisa que eu fazia era instrumentalizar o ato, onde eu colocava vários considerandos, rebuscava o meu ato, e eu dizia: esse ato é incomparável, esse ato entrou na junta, registrou. E realmente era um ato registrável, porque atendia a todos os preceitos legais, formais necessários. E eu acho que eu tive lá os seus 30, 40 atos registrados com sucesso. Mas a lei mudou, e a lei criou nas exclusões extrajudiciais, uma outra forma, portanto, de dissolução parcial de sociedade,
uma metodologia mais efetiva e mais eficiente. Ainda que não seja o mais correto. Vejamos, hoje em dia, o contrato social há de prever a exclusão majoritária. Então, os sócios, quando contratam uma sociedade, diga-se de passagem, sócios, quando contratam uma sociedade, têm de definir a sociedade no início. Um casamento, que pior que uma sociedade, ou pior que um casamento, uma sociedade, e é uma via de mão dupla essa comparação, eu não sei, mas, efetivamente, os sócios devem estabelecer todas as regras no início. Na prática, não é isso que acontece. Eu, por muitos anos, convivi e convivo na junta comercial. Passei pela presidência da junta comercial do ano de 2002 a 2006. E posso afirmar para vocês, taxativamente, 90% dos contratos sociais que são registrados na junta comercial não são elaborados nem por advogados e muito menos têm o devido cuidado dos sócios. Porque no afã de constituírem uma sociedade, no oba-oba, assinam qualquer coisa. Mas, de todo modo, a lei foi mais precisa, fazendo estabelecer que no contrato social se consigne a possibilidade de exclusão extrajudicial de sócios. A par disso, com essa possibilidade, há de se fazer agora uma reunião ou assembleia específica para essa exclusão, estabelecendo-se que a maioria dos sócios, representativa da maioria do capital social, pode excluir o sócio. E aí tem uma questão que vai ser colocada em debate com certeza, se numa sociedade de 2 sócios poderia haver a exclusão extrajudicial. Eu tenho cá minhas dúvidas, sei de doutrina, que eu até trouxe aqui comigo, que diz que não pode. Eu já fiz alterações de contrato social, possibilitando essa alteração, excluindo um sócio, tendo só 2 sócios na sociedade, mas ao pé da letra, com base no artigo 1085, eu acho que não pode. E a apuração dos haveres, de novo, acarreta a metodologia do artigo 1031, com base no balanço patrimonial, proporcionalmente, com base na participação do sócio. Leva-se em conta aqui o fluxo de caixa descontado? Não. A letra da lei não leva em conta o fluxo de caixa descontado. Leva-se em conta o valor econômico? Não. Não se leva em conta o valor econômico. Não é o valor da alienação. Aliás, eu estou me esquecendo, o doutor Hermenegildo Gonçalves, no seu acórdão, ele diz o seguinte: não há que se considerar, para o sócio que se retira da sociedade em qualquer circunstância, o valor que se pagaria como se estivesse vendendo a sociedade. Porque seria um enriquecimento ilícito a esse sócio. Por outro lado, não se pagar à sociedade, a esse sócio, um valor além do apurado no patrimônio líquido, eu acho que também pode ser um enriquecimento sem causa para a sociedade. Há essa dúvida a ser considerada. É uma questão, de novo, apuração de haveres. Outra hipótese de dissolução parcial de sociedade é a dissolução judicial parcial. Primeira questão: não existe na lei a dissolução parcial de sociedade. É como diz a Priscila Fonseca, a advogada, um detalhe interessante, a advogada Priscila Fonseca, que é tão conhecida no âmbito do direito de família, que é uma das melhores advogadas de família de São Paulo, ela na realidade é professora de direito comercial da USP. A formação dela é de direito comercial. E ela tem uma obra fantástica chamada de Dissolução de Sociedade e Exclusão de Sócio. É um livro realmente muito bom, inclusive pela bibliografia que ela traz. Nem tanto pelo texto, mas pela bibliografia é fantástico. O livro é muito bom mesmo. E a pesquisa, portanto, é muito bem elaborada. E o livro da professora Priscila tem uma determinada situação que ela diz, é uma construção pretoriana. Ou seja, a dissolução parcial ela é embasada na dissolução
total, que essa sim existe no Código de Processo Civil. Então, ela é uma construção onde há alguns detalhes. Por exemplo, o STJ já definiu que a sociedade sempre tem que ficar no polo passivo da demanda. Quer dizer, quem vai pagar os haveres do sócio que vai se retirar da sociedade, portanto, que está ajuizando a demanda, se é ele que se retira, é a sociedade. Então, a sociedade tem que ficar no polo passivo. Mas há também a contradição. Se o sócio quer ficar na sociedade, tem que mantê-la no polo passivo, eu entendo que tem que mantê-la. Até quero ouvir depois do professor Nilton Serson o que ele acha. Por outro lado, vale a discussão se é uma exclusão de sócio, que isso era uma das questões que eu queria debater na nossa briga, que não deu tempo, graças a Deus que não deu tempo, que podia ser que não colasse, mas que era necessário ter no polo ativo da demanda, para a exclusão de sócios, a sociedade. Diferentemente da dissolução, na exclusão de sócios judicial ou por arbitragem, era necessário que a sociedade decidisse-se pela exclusão. Então, antes de entrar com uma exclusão de sócios, os sócios deveriam realizar uma reunião ou uma assembleia, definir-se que entrariam com uma exclusão judicial daquele sócio, ou por arbitragem, e aí sim a sociedade também compor o polo ativo, porque quem pagaria os haveres seria a sociedade. Eu entenderia porque por conta da redação do artigo 1030. Talvez eu gostaria de ouvi-lo também sobre isso, se é pertinente ou não essa questão. Mas, enfim, nessas hipóteses, são aqui colocadas duas oportunidades de dissolução parcial de sociedade, que, grosso modo, vai chegar na apuração de haveres e, finalmente, na metodologia adotada. Quer dizer, essa é uma visão geral das hipóteses da dissolução de sociedade. Perguntar quanto que vale uma sociedade, aí depois eu vou me calar, porque eu não sei nem se eu já estou falando demais. Eu gosto de dar um exemplo que o professor Fábio Lioa Coelho, eu aliás, sou fã número 1 do professor, não sei se sou número 1, mas eu sou fã ardoroso do professor Fábio Lioa Coelho. Ele tem uma explicação acerca de quanto que vale a empresa, que eu acho fenomenal. A ideia de quanto que vale a empresa, por analogia, seria equiparável a quanto que vale uma casa. Se perguntassem para vocês quanto que vale, respectivamente, a casa de cada um, a resposta seria a seguinte: depende. Qual o valor que você está dizendo? Se você estiver perguntando acerca do valor venal para calcular o imposto de transmissão, portanto, o ITBI, eu vou calcular, portanto, o valor mais baixo possível, o valor venal. Se você estiver perguntando o valor de mercado, eu vou fazer uma pesquisa em 3 imobiliárias e verificarei, portanto, qual o valor das imobiliárias do meu bairro, quanto que vale a minha casa. Se está se instalando uma linha de metrô, uma estação de metrô ao lado da minha casa, eu esperarei a estação funcionar e verificarei qual, portanto, a razão, as novas tendências daquele bairro, portanto, em função daquela estação, e quanto que passou a valer naquele determinado ponto a minha casa. Agora, se você perguntar a casa onde eu nasci, a casa onde eu criei meus filhos, a casa, enfim, que tem um valor sentimental, para mim, essa casa tem um valor inestimável. Com uma empresa, pode haver uma analogia nesse sentido. Eu tenho o valor nominal, que é o valor, efetivamente, do capital social, representativo nas cotas da sociedade. Eu tenho o valor patrimonial, que é a conta aritmética do capital social, das cotas, com o patrimônio líquido da sociedade. Eu tenho o valor econômico. Eu tenho o valor de mercado. Ou seja, eu tenho várias hipóteses, e nessa seara, o Dr. Nilton Serson, ele é versado em assuntos econômicos muito mais e muito além do que eu posso
falar com vocês, ele vai poder se aprofundar muito mais. Existem várias outras hipóteses de valoração da empresa que podem ser utilizadas, seja para sua alienação, seja para uma eventual cisão, para uma incorporação, um grupo estrangeiro que queira adquiri-la. A questão é, numa dissolução de sociedade, o sócio que se retira tem que ser pago o valor como se a sociedade fosse ser extinta ou como se a sociedade fosse vendida. Porque o valor é completamente diferente. Se eu pegar toda a sociedade, vender tudo que eu tenho na sociedade e repartir entre os sócios na proporção de cada um, o valor é 1. Se eu arrecadar tudo que a sociedade tem em vender, leiloar, o valor é 1. Se eu tiver a compra, a alienação dessa sociedade por outra, portanto, alieno a sociedade, vem uma sociedade estrangeira, compra, o valor pode ser muito maior e os haveres desse sócio seria, portanto, muito maior. O cálculo, portanto, é outro. A questão é, qual valor a ser mensurado? Como eu coloquei essa questão agora para o Dr. Newton, ele que responda. Bem, senhores, eu acho que mais do que esclarecer, eu deixei mais dúvidas, mas é essa a minha função. Muito obrigado.